Vamos ler Gênesis 37, versículo 3 até o versículo 11. Gênesis 37, do versículo 3 até o versículo 11. Você achou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos ouvir este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? Com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém. Pai, estamos mais uma vez diante da tua palavra, pela segunda vez nesse dia, com a oportunidade de ouvir do Senhor algo que transforme a nossa vida. A tua palavra, é ela que tem esse poder, Pai, e é ela que queremos receber mais uma vez aqui. Não queremos as filosofias do mundo, mas a tua palavra, que ela fale ao nosso coração, que ela ministre a cada um de nós e produza a mudança que só ela pode fazer. A verdade que liberta do erro, do engano, que transmite a nós a tua vontade. Fala conosco pela tua palavra, eu te peço, entregando a minha vida mais uma vez ao Senhor, pedindo tua graça, tua misericórdia, clamando pela unção do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre mim, para que eu possa ministrar a tua palavra no poder de Deus, e esse poder possa tocar nos nossos corações, transformando a nossa vida. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui nós temos um pedacinho da história de José, que é um personagem fascinante da Bíblia, por tudo que ele viveu, pelas suas experiências com Deus, e foi um homem bastante abençoado por Deus. A gente lê toda a história, capítulo 37, 38, 39, 40, do livro de Gênesis, você verá a narrativa da história desse homem abençoado por Deus, um homem que foi chamado por Deus, mas que teve neste início de vida, como diz aqui a Bíblia, alguns sonhos, e foram estes sonhos que na verdade criaram os seus problemas, não é? Ele sonhou e ele inocentemente revelou o seu sonho aos seus irmãos, e isso provocou ainda mais revolta contra ele. Então os sonhos que ele teve na juventude não foram compreendidos pelos seus irmãos, não foram até compreendidos pelo próprio pai e pela mãe, não entenderam muito bem aqueles sonhos, e talvez ele mesmo não soubesse o que aquilo de fato significava, apenas revelou inocentemente aquilo que ele sonhou. Mas um dia a história vai mostrar que esses sonhos se realizaram, irmãos. Tudo que ele sonhou veio a acontecer. Porque não era um sonho do seu coração, não era um desejo do seu coração, mas era algo da direção de Deus para a sua vida. O sonho de José era aquilo que Deus planejou para ele, apenas estava sendo revelado a ele. E estes sonhos, eu creio, do pai gostar mais dele, né? Aquele que recebe mais amor tem culpa sobre essa preferência? Não tem, né? A gente diz que o pai, a mãe,
Mas eu queria dizer a você que isso é impossível. Todo pai vai tentar dizer assim, não, eu amo todos iguais. Não, é tudo, para mim é tudo igual. Mas lá dentro, há alguém que desfruta de uma pontinha a mais. Talvez 1%, ou 10%, ou 30%, não sei. Mas um pouquinho. Sempre há uma preferênciazinha. Sempre há. Porque o nosso amor, ele é diferente do amor de Deus. O nosso amor é condicional, o de Deus não, o de Deus é incondicional. Claro que um pai e uma mãe amam um filho de forma incondicional, mas a preferência se dá pela condição. É aquele que agrada mais, é aquele que é mais simpático, é aquele que é mais obediente. É sobre esse que vai recair normalmente a preferência, não é? Então aqui havia esse problema e por causa disso seus irmãos já odiavam José por causa desse fato. E aí a Bíblia diz que quando ele revela os 2 sonhos que ele teve, isso então ficou ainda mais evidente, porque os irmãos parece que interpretaram de cara o sonho, né? Já interpretaram tudo que ele sonhou. Ah, isso aí quer dizer que a gente vai se curvar a você? E o pai e a mãe também, ao verem o segundo sonho, também já interpretaram, isso quer dizer isso, né? Nós todos vamos nos curvar diante de você. Para o pai, isso não fez diferença. Embora o pai o tenha repreendido, o texto diz que o pai ficava meditando, pensando a respeito disso, de que maneira isso seria cumprido no futuro. Mas os irmãos só tinham ódio quanto a ele. Então o que acontece? Capítulo 37, verso 18 ao 24 diz assim: respondeu ele, que penhor te darei? Perdão, capítulo 37, eu li o verso errado. Capítulo 37, versículo 18. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Quem está fazendo isso? Seus irmãos. Seus irmãos decidem matá-lo e diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador. Olha lá vem ele, olha o sonhador lá. Está chegando. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas e diremos, um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-os nessa cisterna que está no deserto e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica talar de mangas compridas que trazia e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia e sem água. Aqui começam os problemas de José, não é? Ele é lançado na cisterna, de preferido do pai, acaba isolado numa cova profunda, sem água, sem a roupa bonita, né, que seu pai tinha lhe dado, que produzia ainda mais ciúme, né, por causa disso também, e ele vai chegar então a essa condição. Continua a Bíblia no verso 24 até o verso 28, dizendo, ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade, seus camelos traziam arômatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José, o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas para levarem José ao Egito. Segunda parte da vida de José, agora ele sai da cisterna e ele vai parar onde, irmãos? No mercado de escravos do Egito. Está melhorando ou está piorando para ele? Fica até difícil de pensar, não é? Mas é assim a sua trajetória. De um menino sonhador, não é assim, foi chamado pelos seus irmãos, agora está sozinho na cisterna e daqui a pouco está no mercado de escravos. E nesse mercado de escravos continua a sua evolução. Veja capítulo 37, versículo 36.
Diz assim: entrementes os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Agora ele sai do mercado e ele vai trabalhar como escravo na casa de Potifar. Essa é a trajetória de José. E agora, na casa de Potifar, como escravo, ele se mostra um bom escravo. Ele é abençoado por Deus. Deus está o tempo todo falando ao seu coração. E ali mesmo, apesar da circunstância negativa de vida, né, que ninguém gostaria de ser escravo, mas ele é o melhor escravo. Ele é o escravo mais digno de confiança. Então ele passa a ser administrador na casa de Potifar, é o que a história conta. Pulando aqui alguns versículos, né, para a gente entender, sem precisar ler demais, essa história de José. Mas há uma outra etapa na sua vida em Gênesis 39, no versículo 3 e 4. Diz a Bíblia: vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha de escravo. Ele agora tem a confiança de Potifar. Ele se torna administrador de tudo que aquele homem possuía, de todos os seus bens. E aí acontece o pior. Capítulo 39 ainda, no versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. Você conhece a história? Por que ele foi parar na prisão? Porque a mulher de Potifar tenta seduzi-lo. Ele resiste àquela sedução. Ele diz não à mulher, ele diz que não vai trair a Deus, nem vai trair a seu senhor Potifar, e por isso ele é acusado injustamente e é lançado na prisão. Então ele vai agora de administrador a prisioneiro. Mais uma queda na vida de José. Mas um revés na sua trajetória é o que ele vai experimentar. Só que aí depois a Bíblia vai mostrar que ele vai ali na prisão ter uma experiência, ter uma oportunidade, se torna também o melhor prisioneiro, mas recebe uma oportunidade que ele não deixa escapar. E aí se você ler lá o capítulo 40, capítulo 41, você vai ver o final da trajetória de José, onde finalmente ele se torna governador do Egito, aonde ele, por sua intervenção, promove a salvação, entre aspas, de todo o Egito e também da sua família, que recorrem ao Egito em busca de alimento que se tornou escasso em toda aquela região. Então, o que acontece no final da história? Aquele sonho que José teve lá atrás, ele acabou por se cumprir, porque todos os seus irmãos tiveram que se curvar a ele, tiveram que reconhecer a posição em que ele se encontrava. Até seu pai e sua mãe tiveram que recorrer a ele para que o alimento lhes fosse dado. Tudo isso está narrado na vida de José. Então aquele sonho do garoto lá, muitos anos depois, vai acontecer, vai se realizar. Essa trajetória todos nós conhecemos pela Bíblia, já foram tantas vezes pregadas aqui na igreja. Mas vamos tirar agora, irmãos, alguma lição dessa trajetória de vida e desse sonho realizado. Veja, não importa aonde a gente está, o ambiente, ele não pode mudar quem nós somos. Não é o ambiente que vai me mudar. Eu, se sou fiel a Deus, posso me manter fiel a Deus em qualquer lugar. Não dependo do lugar onde eu estou para me manter fiel. Essa é a lição de José. Ele foi agraciado por Deus, Deus deu a ele um sonho que revelava o plano para ele, mas em todo o tempo ele se mantém fiel. Ele está na cova, na cisterna, é fiel. Ele está no mercado de escravos, é fiel. Ele vai para a casa de Potifar, não é um homem displicente, não faz de qualquer jeito o seu trabalho, não é revoltado por ter se tornado escravo, ele é fiel. E sendo fiel na casa de Potifar, ele é abençoado, é colocado numa posição de liderança. E o que acontece? É injustiçado. Ali ele é injustiçado, levanta-se uma calúnia contra ele. E para onde ele vai?
para a prisão. Aí alguém diria, agora ele vai amaldiçoar tudo, agora ele vai xingar todo mundo, agora ele vai mostrar. Nada disso ele fez. Ele continuou sendo fiel a Deus, porque não é o ambiente onde eu estou que vai determinar quem eu sou. Muito pelo contrário, quem eu sou é que deve afetar o ambiente onde eu me encontro. E isso aconteceu. Na administração de José, a casa de Potifar ia muito bem, até que aconteceu o que aconteceu. Enquanto José estava na cadeia, ele botou ordem na cadeia, irmãos. A Bíblia narra aqui. E por quê? O carcereiro entrega até a chave para ele. Por quê? Porque é um cara diferente. Então não é a cadeia que destrói alguém, não é a condição adversa que destrói alguém, é a decisão pessoal de quem eu quero ser. O que eu quero fazer com aquilo que a vida me apresenta? O que eu faço com as minhas circunstâncias? Eu posso sentar, reclamar, chorar, ser um revoltado, virar bandido? Ou eu posso continuar sendo íntegro, esperando na bênção de Deus? Essa é uma decisão pessoal. Ninguém é levado a nada, nós é que decidimos para onde queremos ir e o que queremos viver. Então não importa onde a gente está, o ambiente não pode me mudar. Eu é que tenho que mudar o ambiente. Veja no capítulo 39, verso 3, está lá. Vendo Potifar, o que Potifar viu? Que o Senhor era com ele. Desde quando Potifar era um homem religioso? Não diz. Mas ele vê em José que há algo diferente. Veja, um homem ímpio, um homem que não é religioso, que nem conhecia o Deus de José, mas ele sentia a presença de Deus em José. Veja, não é a pregação, irmãos, mas é a presença. Às vezes a gente prega o evangelho e ninguém nem dá atenção, porque olha para a gente e não vê a presença. Mas se alguém olhar para você e ver a presença, você não precisa pregar o evangelho. Entendeu? Porque a pessoa já vê em você a presença de Deus. Potifar não era livre, era escravo. Ele não podia ali levantar e pregar o Deus de Israel ali dentro. Não, era proibido pregar ali, certamente. Que negócio é esse escravo vai pregar aqui? Não vai não. Mas ele não precisa pregar. Porque a vida dele, a pessoa que ele era, o comportamento que ele tinha, mostrava que ele era um homem de Deus. Percebe a diferença? É isso que nós temos que perseguir. Não é tanto sair por aí cuspindo palavras na cara dos outros, mas é apresentar um comportamento diferente, que nos identifique com o Deus a quem servimos. Então Potifar viu que o Senhor era com ele. E ele então não é influenciado, mas ele influencia os outros. Versículos 7 e 8 aí de 39, veja. Aconteceu depois destas coisas que a mulher disse ao Senhor, pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele as mãos. Veja, eu tenho a liberdade, Deus, ele me deu tudo, mas não você. Você não. Você não faz parte disso que ele me deu autoridade. Então, ele não vai ser influenciado por um convite. Né? Tem gente que acha assim, está tudo bem até que veio a tentação. Aí, sabe como é que é, né? A carne é fraca. Não é o que todo mundo fala? Não é a desculpa de todos? A carne é fraca é tanto quanto a de José. José não é diferente de mim e de você. A diferença é que ele tem uma firmeza. A diferença é que ele não diz assim, já que eu sou escravo, vou chutar o balde, vou fazer o que eu quiser. Já que Deus não me livrou de estar na cisterna, não me livrou de ser escravo, eu vou trair Deus e vou fazer o que eu quiser. Mas não é isso que ele faz, não é esse o seu comportamento, porque ele não se deixa influenciar pelo ambiente. Pelo contrário, ele é uma influência positiva no ambiente. Veja o verso seguinte, o verso 9. Então, ele vai dizer assim, ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Agora presta atenção, como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele diz, há duas coisas em jogo aqui. A maldade que eu cometeria era contra Potifar, que confiou em mim,
que me entregou tudo, que depositou toda a confiança, se eu me deitar contigo, eu estarei cometendo uma maldade contra ele. E ao mesmo tempo, estarei pecando contra Deus. Então ele influencia. Ele não é influenciado, ele não se deixa levar pela circunstância adversa, mas ali é que ele mostra o seu caráter. É ali que ele mostra o padrão que ele quer para a sua vida. Então, irmãos, não vem com essa história de que o ambiente faz a pessoa, não. Você pode ser diferente, independente do ambiente onde você esteja. Aonde você foi criado, claro, vai ter mais tentação, vai ter mais oportunidades, não é? Como apareceu a chance aqui para José. Pensa bem, olha José, você pode continuar administrando tudo e ainda pode ter a mulher do cara. Talvez aí fora ninguém pensasse duas vezes, né? Juntar o útil ao agradável nessa linguagem mundana, mas não é esse o plano de Deus. Isso é maldade, isso é falta de caráter, né? Isso é covardia com aquele que confiou em mim, e isso é pecado contra o meu Deus. Então ele se mantém fiel, mesmo que isso lhe custe a liberdade, porque a reação que teve a mulher foi totalmente diferente, talvez até do que ele esperasse. Talvez ele esperasse que ela pusesse a mão na consciência e dissesse, é verdade, você é um bom homem e tal, mas não foi isso que ela fez. Pelo contrário, ela monta um esquema contra ele para acusá-lo. Ela arma provas falsas contra ele, ela pega da sua túnica, ela é ardilosa, não é? Ela arma um cenário para o acusar. E aí ele é acusado, acaba na cadeia, mesmo não tendo feito aquilo do que lhe acusaram. Mas há uma lição para a gente, uma lição de que vale a pena ser fiel. E ser fiel se mostra quando tem um custo, quando custa alguma coisa ser fiel. Ser fiel quando não custa nada não é a mesma coisa, mas ser fiel quando há um preço a ser pago, isso sim é diferente. E talvez seja por isso que Deus tenha dado aqueles sonhos a José, porque Deus, melhor do que ninguém, conhece quem nós somos e sabe do caráter de cada um. E já dizem alguns que o caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está olhando, né? Não é aquilo que a gente mostra para os outros, mas aquilo que somos na intimidade. E aí José, diante dessa lição de vida, vai ter no futuro os seus sonhos realizados. Mas ele não desiste dos seus sonhos. Veja o capítulo 37, voltando aqui ao 37, no versículo número 19, está escrito assim: e dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador, o deboche dos seus irmãos para com ele. Os irmãos o chamando de sonhador, porque teve dois sonhos que conflitavam com interesses dos outros. Mas ele não é o que a Bíblia diz, e eu sempre gosto de citar esse texto, para que a gente não se perca, né? Talvez fosse muito agradável que eu dissesse para você assim, meu irmão, sonhe, porque Deus vai realizar. Você gostaria de ouvir isso? Ah, fala sério, é gostoso, né? Hein? Fala sério. É, né? Dá até um friozinho na barriga. Puxa, é isso mesmo, pastor? Pode sonhar? Pode sonhar. Sonha, porque Deus vai te dar. Você está sonhando com o quê? Carro, dinheiro, o que você quer? Deus vai te dar. Agora olha aqui, Judas capítulo, versículo 8. Judas só tem um capítulo, verso 8. Diz assim, ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Judas, tratando de uma heresia na igreja, mostra que há alguns dentro da igreja que são como sonhadores alucinados. José não é um sonhador alucinado, mas talvez os irmãos estivessem certo. Ele é um sonhador, sim, porque ele está sonhando com aquilo que Deus colocou para ele. Ele não está sonhando com o que é dos outros. Ele não está sonhando com sucesso, mas ele está sonhando o sonho que Deus revelou a ele. Não é um sonhador alucinado como tantos outros são, não é? Mas veja, há também um versículo que talvez alguns invoquem, que está lá no Salmo 37. No Salmo 37, no versículo 4, diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí você diz, está vendo aí, pastor?
Posso sonhar, posso desejar aquela Ferrari, porque Deus vai me dar. Eu já preguei um monte de vezes aqui, mas se você não ouviu, eu vou repetir tudo de novo. Esse agrada-te do Senhor é você amar a Deus. Agrada-te dele, ame a Ele, né? Ame a Ele. Jesus disse assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem manda obedece. Quem ama obedece. Quem ama conhece o seu Senhor. E a Bíblia diz para nós lá na 1 de João que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, é certo que Ele nos ouve. Então essa garantia do Salmo 37, verso 4, de que Ele satisfará os desejos do meu coração, no entendimento bíblico correto, de interpretação correta, quer dizer que quando eu sonho, quando eu desejo, quando eu peço, de acordo com a vontade de Deus, certamente isso será satisfeito. Agora, os desejos loucos, Deus vai satisfazer? Quem aqui nunca teve um desejo louco? Tem alguém aqui? Não, eu não, pastor, eu sou santo. Quem aqui nunca teve um desejo louco, absurdo? Alguém te pisou no calo e você tomara que morra. Assim, aquele momento, né, bem light seu. Já teve um desejo. Imagina se Deus sai por aí realizando todos os desejos nossos. Imagina como seria, gente. Irmão, pensa bem, os monstrinhos que Ele ia criar. Igual alguns pais, né, que fazem todos os desejos dos seus filhos, estão criando os monstrinhos. Deus não cria monstrinho não, irmão. Então Ele vai sim fazer aquilo que está de acordo com a sua vontade. E eu, por ser seu filho, devo conhecer sua vontade. Por amá-lo, devo obedecer, e a sua vontade é expressa na sua palavra. Então os sonhos que eu sonho de acordo com a sua palavra certamente se cumprirão, porque são sonhos que Deus colocou para mim. Então eu digo a você, não desista destes. Se você tem algum sonho que foi Deus que colocou, que você tem certeza foi Deus que colocou no seu coração, irmão, pode passar tempo, não desista dele. Não desista deste sonho. Não importa o tempo, as circunstâncias que parecem cada vez mais distantes. Veja, na trajetória de José, se ele olhasse para trás e lembrasse do sonho, e querer dizer, poxa, aquilo está parecendo cada vez pior. Estava na cisterna, virei escravo, me melhorei um pouquinho, agora estou na prisão, piorou de novo. Parece que isso está cada vez mais longe de se realizar. Mas eu digo a você, se é de Deus, vai acontecer. Você não precisa se preocupar. Muito pelo contrário, não desista disso. Mesmo que você tenha que enfrentar as dificuldades que José enfrentou. As lutas que José enfrentou, mas elas vão acontecer, os sonhos vão se realizar. Mas para que os sonhos se realizem, é preciso enfrentar os desafios, também como José enfrentou. Eram provas difíceis pelas quais ele passou. Primeiro, ele enfrenta perseguição dentro da sua casa. O Jesus uma vez disse que os inimigos do homem estão às vezes dentro da própria casa dele. É parente, é irmão. Os irmãos de José foi que criaram esse problema para ele, irmão. Pensa bem. E aí pode acontecer, às vezes até na igreja. Tem irmão na igreja que luta contra a gente, quer ver a gente para baixo. É doido, né? Vai fazer o quê? Dá nem para chamar de irmão, mas né? Fazer o quê? Mas às vezes se coloca como inimigo. E aí o problema começa. Ele vai enfrentar perseguição dentro de casa. Depois ele vai enfrentar tentação no trabalho. Quem não enfrenta uma tentação no trabalho? Todo dia você é tentado no seu trabalho. Tem sempre alguém oferecendo um caminho mais fácil, uma via alternativa. Muitas situações a gente pode ser tentado na hora do trabalho, e José foi. Depois ele enfrenta a calúnia. Inventaram aquela história de que ele realmente teria pego, a mulher de Potifar. Inventaram, foi inventada a história, mas foi calúnia. Foi o suficiente para prendê-lo. Você vai enfrentar a calúnia, mas o sonho não desista. Se veio de Deus, ele vai se cumprir. Por mais difícil que pareça, por mais longe que pareça estar, ele vai também enfrentar a ingratidão. Eu não li aqui, mas quando ele está na cadeia,
quando ele está preso, e ele revela ali um sonho, ele fala para o copeiro do rei, e aquilo se realiza. E o copeiro faz a ele uma promessa: quando eu estiver lá, eu vou falar com o rei a teu respeito. Ele falou? Não falou. Então ele recebeu também a ingratidão. Você já recebeu ingratidão na sua vida? Você ajuda uma pessoa, depois a pessoa não está nem aí para você? Faz parte da vida, irmão. Não deixe de ser fiel a Deus por causa disso. Não fique desesperado por causa disso. Os sonhos que Deus colocou no seu coração, eles se cumprirão, independente do que fizerem contigo, independente do que armarem contra você. O propósito de Deus, ele vai se realizar. Agindo Deus, quem impedirá? Então, queridos, se Deus já determinou, o homem pode até tentar atrasar. Mas sabe que eu não considero nem atraso? Porque tudo é no tempo de Deus, irmãos. Deus é que sabe, ele deu o sonho a um garoto. Mas esse garoto precisava amadurecer. Se aquilo se realizasse lá como garoto, talvez não fosse a mesma coisa. O garoto precisa crescer, precisa ter experiência de homem. E José teve experiência de homem, se tornou um homem de caráter, porque passou pelo que passou. Porque tempos difíceis fazem homens fortes. E ele se tornou um homem forte pelos tempos difíceis que passou. Então não foi um atraso, está no plano de Deus. Está no controle de Deus. É que a gente tem dificuldade em aceitar que o plano de Deus, às vezes, passa por um sofrimento nosso. Às vezes, passa por uma perda nossa. A gente pensa que já que Deus me deu um sonho, que vai ser muito bom, que até isso aconteceu, eu não vou passar por nenhum problema. Isso não é verdade. Às vezes o problema vem para me fazer crescer. O problema vem para me amadurecer. E para quando o sonho se realizar, aí eu estar melhor e em mais condição de ser aquilo para o qual Deus programou que eu fosse. E assim José prosseguiu, sendo fiel, sendo constante, esperando no Senhor. E o que aconteceu, aconteceu. Por quê? Porque ele não desistiu. A única coisa que pode impedir o sonho que Deus colocou no seu coração de se realizar é a sua desistência. Deus jamais vai desistir de você. Deus jamais desiste de nenhum de nós, mas alguns de nós às vezes desistem de Deus. Esse é o problema, irmãos. Alguns de nós às vezes desistem no meio do caminho e aí acabam não vendo o cumprimento dos sonhos. Ele teve determinação, ele teve persistência. Isso é a marca dos campeões. Quem é que vence? Quem é o vencedor? É o que tem determinação. É o que tem persistência. É aquele que continua treinando. É aquele que perde 4 Olimpíadas, ganha na 5ª. Já viu algumas histórias dessa por aí? O cara tentou várias Olimpíadas a cada 4 anos. E o cara tentou, não conseguiu, treinou mais, não conseguiu, treinou mais. Depois da 4ª, aí ele vai ganhar medalha. Por que ele vira um campeão? No caminho, alguém deve ter dito: olha, desiste disso aí, cara. Você não vê que você não é para isso, você não vê que isso nunca vai acontecer, você não vê que você não nasceu para isso. Alguém não podia ter dito isso a José? José, esquece esse negócio aí desse sonho que você teve, pô. Você já foi prisioneiro, você já foi escravo, você já está nessa situação, você não vai sair disso não, José. Isso aí não é para você. Mas ele continua. A integridade não muda com a dificuldade. A honestidade não muda com a dificuldade. Ele continua persistente, ele continua determinado, por isso ele é o campeão. Por isso ele é o vencedor. E aí, se a gente quer também viver isso, nós temos que entender determinação e persistência. Persista. Não desista. É o que eu digo para mim, é o que eu digo para você. Se há um sonho de Deus para se realizar, não desista. Persista, mesmo que tudo seja ao contrário, mesmo que tudo colabore para não dar certo. Continue, não se nivele por baixo. José, aonde chegava, o padrão dele é lá em cima, irmão. Aonde você chega, o padrão é elevado, porque você eleva o padrão. Ele podia ser diferente. Cheguei na cadeia. O que eu encontro na cadeia?
um padrão baixíssimo. O que eu vou fazer? Aí eu vou baixar o meu padrão também, né? Em Roma, haja com os romanos, né? Assim que fala o ditado popular, então eu vou virar um bandidinho também, não. O meu padrão está aqui, ó. E daqui eu não arredo. Então eu estou na prisão, mas o meu padrão é alto. Eu sou escravo, mas eu não sou como os outros escravos. Meu padrão é alto. Eu não deixo descer o meu padrão para me igualar aos piores. Muito pelo contrário, eu não me nivelo por baixo. Eu continuo querendo, aonde chegar, ser um exemplo a ser seguido. E assim foi a trajetória de José. Então a vida que ele levava, essa vida que desacreditava os seus caluniadores e os seus críticos. Então veja, irmãos, sempre vai ter alguém para falar mal da gente. Sabia disso? Sabia disso? Como pode alguém falar mal de mim? Tem. E como tem? Você se acha ótimo? Tem sempre alguém para falar mal de você. O que você tem que fazer? Viva de acordo para que essas pessoas não tenham razão naquilo que falam de você. Para que a tua própria vida desminta o que as pessoas dizem. Então não precisa responder a ninguém, não precisa questionar, deixa falar de você o que quiser, apenas viva acima do padrão. E aí a tua vida vai mostrar que aquilo que estão dizendo não pode ser verdade. Ninguém vai acreditar no que estão falando de você, porque a tua vida é diferente. José foi alguém assim, irmãos. A vida dele, ela desacreditava quem falava mal dele, porque ele não negociou os seus princípios, ele não desperdiçou as oportunidades que a vida lhe deu, porque tudo estava no controle de Deus, nada é por acaso, nada aconteceu por obra do acaso na vida de José. Havia um plano e esse plano se cumpriu, mas esse plano passou por várias etapas penosas para José, até que o sonho vai se realizar, até que ele vai interpretar o sonho de Faraó e vai trazer a solução para toda uma nação não morrer de fome, e aí também atingir seu pai, sua mãe e seus irmãos. José, na prisão, aproveitou a chance que ele teve quando revelou o sonho. Ali foi a chance, ele aproveitou. Mesmo assim, isso não foi reconhecido imediatamente, mas foi plantada ali uma semente. E às vezes nós deixamos passar a chance, irmãos. A gente deixa passar a oportunidade, e aí chega no fim da vida e fica só reclamando. Você conhece gente assim? Chega no fim da vida, já velhos, quanta chance eu perdi. Para que eu não aguento isso não. Não quero nem ouvir isso aí, né? Pelo amor de Deus. Você perdeu, porque muitas vezes você também não fez por onde. Porque você também não fez a sua parte. Porque você não imitou José, não elevou o seu padrão. E aí a gente fica agora reclamando da sorte, como se a vida fosse uma obra do acaso da sorte. Há uma construção que a gente precisa, aos pouquinhos, conquistando. Deus sempre esteve no controle. Não é porque Josué estava sendo vendido no mercado de escravos lá no Egito, quando ele chega garoto, que Deus não estava no controle. Não é quando ele é acusado pela mulher de Potifar que Deus não estava no controle. Não é porque ele estava na cadeia junto com um monte de outro prisioneiro que Deus o tinha abandonado. Deus sempre teve tudo no controle. E a Bíblia prova isso, e eu quero voltar contigo ao texto para a gente ler mais alguns versículos e encerrar essa mensagem. Agora vamos ao capítulo 50 do livro de Gênesis. Gênesis 50, versículo número 20. Está escrito assim: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Quando José responde aos seus irmãos, os irmãos estavam assustados, né? Agora é o homem que está no comando, aquele que nós traímos, aquele que nós tentamos matar, aquele que nós envergonhamos, agora a nossa vida depende dele. Aí muda todo mundo, né? Fica todo mundo bonzinho nessa hora, né?
É igual quando eu costumo dizer, depois que morre, todo mundo vira santo, né, irmãos? E está lá todo mundo bonzinho agora, porque José está com o poder, né? De arrebentar todo mundo. Aí vão de falar com José, José diz, não preocupa com isso não. Eu não vou me vingar de nenhum de vocês. Eu não vou fazer mal a nenhum de vocês, porque tudo isso estava no plano de Deus. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus pegou o mal e transformou em bem. Para fazer o que vocês estão vendo agora, que por minha vida, muita gente seja conservado com vida, porque Deus fez essa obra. Isso não é bonito, irmãos? Isso não é maravilhoso? Você saber que Deus está no controle de tudo. Mesmo aquele que pensa que está fazendo teu mal, nem sabe ele que está sendo usado por Deus para o cumprimento de um propósito. Nem sabe ele que está sendo instrumento de Deus para o cumprimento de um propósito. Veja, então, por causa disso, um último conselho eu deixo. Primeiro, não desista do teu sonho. Não desista do plano de Deus para você. E o último conselho eu deixo, não guarde em hipótese nenhuma rancor no teu coração. Nosso coração não foi feito para guardar rancor, para guardar mágoa do que alguém fez. Se você crê em Deus, você precisa crer que até o que fizeram de ruim para você, de alguma forma coopera para o teu bem. Porque agora você ama a Deus. E de alguma forma isso vai mudar a tua história e serviu para de alguma maneira te tornar alguém melhor. Não guarde rancor. No capítulo 50, vamos ler agora os versos completos, a partir do 19. Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Eu não sou Deus. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Percebe que nas palavras dele não há nenhum rancor, não há nenhuma mágoa. Imagina você, depois de tantos anos, encontrar aqueles que queriam te matar, aqueles que te deram tanto sofrimento, aqueles que te venderam como escravo, te deixaram numa cova sem água, sem roupa, pelado. Depois te venderam como escravo e aí por isso você passou por tudo que passou na vida e agora eles estão ali dependendo de você, você tem um poder para acabar com todos eles. E você diz, eu vim aqui para consolar vocês. Eu vou consolar. Veja, assim os consolou. E lhes falou ao coração, nenhuma vingança, nenhum rancor, nenhuma mágoa no seu coração. E é por isso que ele viveu 110 anos. Você quer viver 110 anos, irmão? Hein? É muito? É muito 110? Olha, depende. Se for uma pessoa rancorosa, imagina 110 anos guardando rancor. Isso é um inferno, né? Agora, se você não tem rancor nenhum, que você viva 110 anos, amém? Se o teu coração é limpo, tranquilo, alegre, que você viva 110, 120, quantos o Senhor tiver para você. Agora, se está rancoroso, morre agora e me deixa em paz. Deus é bom, queridos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, nos ensina com a Tua palavra, Pai, um modo de vida diferente. Pai, nos ensina a um comportamento, a uma atitude, independente das circunstâncias, nos ensina um padrão de vida, de caráter, Pai, para que a gente não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, que a gente permaneça em retidão, a retidão de José, o compromisso de José, seja o nosso compromisso contigo, porque os sonhos que o Senhor tem revelado a cada um de nós, hão de se cumprir para a Tua glória, mesmo que passe muito tempo, mesmo que muita coisa mude na história, o mundo dá muitas voltas, como se diz aí, Pai, mas o Senhor controla cada uma dessas voltas, o Senhor tem um absoluto controle sobre a vida dos Teus filhos, mas o mais importante, que nenhum rancor fique no nosso coração, que nenhuma mágoa possa nos derrotar, Pai, porque aí a gente perde antes de vencer, antes de lutar. Tira essa mágoa do coração dos meus irmãos, tira o rancor, Pai. Limpa o coração, Pai. Que haja consolo,
Que cada um aqui seja um consolador como foi José, mesmo daqueles que nos fazem mal. Que assim a gente possa viver sabendo que aquilo que o Senhor preparou para nós, ninguém poderá impedir. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Agindo Deus, quem impedirá? Não há ninguém para impedir o teu agir. Consola o coração dos meus irmãos assim, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus fale ao teu coração.